O deus do amor, aprisionado pela garota, continuava gritando sem parar. Aquela massa retorcida de carne se debatia violentamente, tentando resistir mesmo já estando preso. Mela dormir. Liberte meu poder. Caso contrário... No entanto, a garota já havia perdido completamente o interesse. Seu olhar permaneceu frio e indiferente. Neste momento, ela apenas fechou a mão e esmagou aquela massa grotesca em um único movimento, interrompendo qualquer tentativa de continuar falando. Estou muito irritada hoje e não estou com paciência para falar bobagens com você. Uma violenta rajada de sede de sangue explodiu, tendo a garota como centro. Aquela tempestade carregava uma névoa vermelha devastadora que avançava em todas as direções, enquanto seus cabelos branco-prateados esvoaçavam sob o luar. Maldita Mela dormir! Ah! O deus do amor soltou um grito agonizante enquanto sua presença desaparecia rapidamente. Os restos mortais perderam toda a vida, transformando-se em cinzas que se espalharam pela floresta. Ela ergueu levemente a cabeça e voltou seus olhos para a lua azul no céu. Aquele brilho frio refletiu em seus olhos vermelhos enquanto sua expressão permanecia calma, como se tudo já estivesse decidido. Em seguida, é a sua vez, Lua. Moon ficou completamente abalado depois de testemunhar aquela demonstração aterradora de poder da garota. Ele arregalou ligeiramente os olhos e se sentiu surpreso. Tão poderoso, num piscar de olhos, aquele idiota do deus do amor não conseguiu nem oferecer resistência com um aceno de mão. A arma suprema da academia é realmente poderosa. Ao ouvir aquelas palavras, Grant imediatamente sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O velho começou a suar frio e seu rosto empalideceu num instante. Cala a boca, pirralho. Se você quer morrer, eu não quero morrer. Além de ficar em silêncio, tenho um conselho para você. É melhor fechar os olhos agora também. Moon ficou confuso e perguntou: Ah, por quê? Ao ver a expressão no rosto de Moen, Grant explicou lentamente. A primeira camada de defesa da Grande Égide será em breve destruída. Em seguida, você enfrentará a pressão do Deus Maligno, que seu estado atual não poderá suportar. Moen ficou intrigado com a explicação e perguntou: Posso suportar isso de olhos fechados? Grant respondeu sombriamente. Aquele rosto envelhecido estava repleto de impotência. Não, mas pelo menos ao acordar, você não sentirá ressecamento e dor nos olhos devido ao estresse físico e à incapacidade de fechá-los. Moen ficou atordoado por um momento. Hã? Antes que Moon pudesse reclamar, a barreira que protegia a academia começou a rachar sob uma pressão assustadora. Em poucos instantes, as fissuras se espalharam por toda a defesa. Um estrondo abalou os céus. A primeira camada da barreira foi destruída e fragmentos voaram por todas direções. O luar azul tomou conta da academia, enquanto uma presença esmagadora caiu sobre todos. Ugh! Assim que aquela presença caiu sobre o local, Moen Campbell e o professor Grant ficaram completamente imóveis. Respirar ficou difícil e seus corpos pareciam estar sendo esmagados por uma força invisível. A cabeça de Moen inclinou-se para o lado e ele desmaiou instantaneamente. A descida de um deus maligno simplesmente não era algo que alguém como ele pudesse encarar diretamente. Era uma existência além da compreensão humana, e sua mera presença já era suficiente para causar danos irreversíveis às formas de vida inferiores. De repente, o luar azul ficou completamente imóvel, e na imensidão escura do céu, um enorme olho azul se abriu lentamente. Seu olhar esmagador caiu sobre o mundo inteiro, como se julgasse cada ser vivo presente. Porém, mesmo com rachaduras surgindo, as leis daquele mundo ainda impediam que o verdadeiro corpo do deus maligno descesse por completo. A garota de cabelos brancos pairava no ar acima da academia. Ao seu redor, os fragmentos da barreira permaneciam suspensos e giravam lentamente como se estivessem sendo controlados por uma força invisível. Ah? Você está ficando bravo por vergonha? A garota soltou um leve suspiro e encarou aquela presença sem demonstrar medo. Infelizmente, regras são regras, e essa barreira entre mundos não é tão fácil de quebrar. O que você pode fazer além de desperdiçar seu próprio poder agindo de forma imprudente? A lua azul, que antes parecia majestosa, agora assumia uma aparência estranha e opressora. Seu olhar caiu sobre a garota, enquanto uma voz ecoou diretamente em sua consciência. Subterrâneo. Você... Saia!
Ao ouvir aquilo, a garota fechou os olhos por um instante e suspirou levemente. É mesmo, mas você se esqueceu. Este é o meu território. Ela abriu os olhos novamente e seu olhar ficou frio. Naquele instante, uma esfera de luz se condensou na ponta do cajado de Meladormir, brilhando como um pequeno sol. Uma energia rosa começou a circular ao redor do topo do cajado, enquanto o grande rito começou a extrair freneticamente a mana subterrânea da academia. Das profundezas das linhas lei, aquele poder era transportado como sangue por canais ocultos, convergindo sem parar para o cajado na mão da garota. A esfera de luz explodiu na ponta do cajado. Um feixe gigantesco atravessou os céus e rasgou a escuridão da noite, avançando diretamente contra a lua silenciosa que havia descido sobre o mundo. No instante do impacto, leis invisíveis começaram a se espalhar. Aquilo já não era magia comum, mas um confronto entre autoridades além da compreensão. Os seres mais poderosos do mundo sentiram aquilo ao mesmo tempo e voltaram seus olhares para a Academia Santa Maria. Pouco depois, um brilho surgiu no horizonte negro. A noite começou a recuar enquanto uma luz dourada cobria lentamente o mundo. A garota observou em silêncio enquanto a escuridão começava a desaparecer. A primeira luz do amanhecer refletiu em seus olhos vermelhos, e então ela declarou friamente: "Olhe bem, lua silenciosa, já amanheceu. Volte para o seu mundo. Se você ousar pôr os pés na minha academia novamente, da próxima vez não será tão simples quanto apenas ser expulso." Seu olhar permaneceu fixo no céu enquanto sua voz carregava uma autoridade impossível de ignorar. Naquele instante, Meladormir encarava aquela existência como se estivesse apenas colocando uma criança desobediente no seu lugar. Neste momento, o enorme olho azul ainda tentou permanecer, mas com a chegada da primeira luz do amanhecer, o próprio mundo começou a rejeitá-lo. O domínio que antes esmagava tudo perdeu a força. Afinal, a autoridade daquele deus maligno era mais poderoso na noite e enfraquecia diante o dia. A gigantesca pupila azul começou a encolher lentamente, como se estivesse sendo empurrado para longe por uma força invisível. A lua silenciosa foi ficando cada vez mais distante, até restar apenas um brilho desfocado no céu, e então desapareceu completamente. Enquanto observava o céu clareando pouco a pouco e o azul profundo desaparecer junto da lua silenciosa, a garota finalmente soltou um suspiro de alívio. Ufa, finalmente acabou. Afinal, aquilo não tinha sido uma simples invasão. Era um deus maligno à beira de descer em sua verdadeira forma. Logo depois, ela fechou os olhos por um instante e murmurou para si mesma: "Agora, deixe-me ver por que você apareceu de repente na minha academia, Lua." Um círculo mágico se abriu diante de sua mão, irradiando um brilho abstrato, enquanto runas percorriam seu interior. Então, estrelas começaram a cintilar em seus olhos vermelhos. A garota seguiu aquelas trilhas silenciosas, empurrando o fluxo do destino através da dedução. Até que, lentamente, suas sobrancelhas se fecharam e uma expressão séria surgiu em seu rosto. O resultado daquela dedução fez a garota ficar em silêncio por um instante. A lua silenciosa estava com medo. Seus olhos vermelhos baixaram lentamente enquanto ela se lembrava do rei Múrcio, e também daquele garoto loiro imprudente que ousou beliscar sua bochecha. Aquilo simplesmente não fazia sentido. A lua silenciosa e o rei Múrcio eram deuses malignos da mesma hierarquia, existências opostas que se restringiam mutuamente. Pela lógica, nenhum deles deveria ser capaz de ameaçar o outro. Mas então, um lampejo atravessou seus olhos. A emoção do medo. Será que o rei Múrcio conhecia sua fraqueza? Entendo. Para evitar ser devorado pelo rei Múrcio e buscar urgentemente um novo poder, você cobiça a coisa subterrânea. Seu olhar virou lentamente para as profundezas da academia. Afinal, naquele lugar existia um segredo que até os deuses desejavam possuir. A expressão calma da garota finalmente ficou séria. Aos poucos, suas pupilas carmesins assumiram um azul glacial, frias como gelo. Então, ela murmurou em voz baixa: "No entanto, se bem me lembro, havia apenas um ser e meio que conhecia as fraquezas dos deuses, e um deles já havia morrido há muito tempo." Em outras palavras, essa coisa ainda existe neste mundo? A luz dourada do amanhecer iluminava o rosto de Moen enquanto seus cabelos loiros brilhavam suavemente sob o nascer do sol. Mas naquele momento, sua consciência já havia sido transportada para outro espaço.
Nesse momento, Moen despertou mais uma vez naquele reino branco e infinito, um espaço vazio que parecia não ter começo nem fim. Ao reconhecer aquele lugar familiar, ele abriu lentamente os olhos azuis e falou calmamente: "Eu não vou treinar hoje. Feche o espaço de treinamento. Quero conversar com você." Assim que suas palavras ecoaram, o ambiente ao redor se dissolveu instantaneamente no vazio. O espaço de treinamento desapareceu por completo, deixando apenas Moen e o livro negro flutuando no ar. Sem rodeios, ele encarou o livro e foi direto ao ponto. "Você deve saber o motivo da minha vinda aqui, então não vou falar bobagens. Não apenas o Deus do amor, originalmente planejado, mas também a Lua Silenciosa estiveram envolvidos neste evento. Será que isso está acontecendo por minha causa?" No entanto, o livro negro permaneceu flutuando em silêncio, sem demonstrar qualquer reação. Suas páginas continuavam fechadas, como se escondessem todos os segredos dentro daquele silêncio. Ao perceber aquilo, Moen Campbell prosseguiu: "Se você não responder, vou considerar isso como uma confirmação de que minhas suposições estão corretas. Nesse caso, continuarei minhas deduções com base nas informações que já possuo." Ser capaz de influenciar o curso de ação de um deus maligno necessariamente envolve outro deus maligno e um que esteja conectado a mim. Já que aquela garota disse que eu era o favorito de um deus, só poderia ser o Rei Murcho. Rei Murcho? Favorito de um deus? Não, eu sou apenas um mortal. O Rei Murcho não pode me dar poder sem motivo. Então, em vez de dizer que eu influenciei o Rei Murcho, é mais preciso dizer... Aos poucos, uma conclusão perturbadora começou a surgir enquanto seus olhos se fixavam profundamente no livro negro flutuando no ar. "A origem de toda essa reação em cadeia é você." Um leve suspiro ecoou pelo vazio, mas o livro continuou sem responder. Sem obter resposta, Moen avançou sem hesitar e agarrou o livro negro com as próprias mãos. Seu olhar carregava seriedade enquanto falava diretamente com o livro. "Nós dois dependemos um do outro desde que cheguei nesse mundo. Você é meu único apoio aqui. A pessoa em quem eu mais confio é você. Então, fala a verdade pro seu irmãozinho aqui. Naquele dia, o que exatamente você escreveu no papel que entregou pro Rei Murcho?" O livro negro se abriu de repente, revelando páginas cobertas por incontáveis anotações. Porém, uma única frase chamou imediatamente a atenção de Moen. No instante em que leu aquelas palavras, sua expressão congelou. Seus olhos se arregalaram em choque ao perceber o que estava escrito. Informação: a fraqueza da Lua Silenciosa. Fraqueza? Você realmente entende desse tipo de coisa? O horror tomou conta do rosto de Moen enquanto ele encarava o livro, finalmente entendendo o que havia sido entregue ao Rei Murcho. Moen rapidamente se acalmou e voltou a organizar seus pensamentos. "Não, agora não é hora de eu me preocupar com isso. Você contou a fraqueza da Lua Silenciosa ao Rei Murcho. Lembro-me que no romance original, eles eram inimigos naturais. Deixe-me perguntar novamente. Sabendo dessa fraqueza, o Rei Murcho pode derrotar a Lua Silenciosa?" Uma nova frase surgiu lentamente nas páginas do livro negro, brilhando em dourado. "A Lua Silenciosa cairá." No instante em que leu aquilo, Moen empalideceu. O choque tomou conta do seu rosto enquanto ele percebia a gravidade absurda da situação. "Meu Deus! É muito sério!" Não é de admirar que aquela garota de cabelos brancos tenha dito que o que eu tenho não é apenas poder, mas sim o favor divino. Mas será que precisamos fazer isso? Não seria melhor trocar algo menos importante naquele momento? Se a Lua Silenciosa for realmente derrotada pelo Rei Murcho, o Deus maligno cairá, o equilíbrio será rompido e o mundo poderá mergulhar no caos. Ele olhou para as próprias mãos, ainda incrédulo. Enquanto ele mergulhava nesses pensamentos, o livro negro começou a folhear suas páginas rapidamente mais uma vez. Uma força estranha invadiu a mente de Moen, como se a própria vontade do livro estivesse falando diretamente com ele. Então, algumas palavras foram gravadas em sua consciência. "Reverter o impasse, salvar você. Este é o único jeito." Moen permaneceu imóvel, encarando o livro negro em silêncio, enquanto emoções conflitantes preenchiam seus olhos azuis.